Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar. Mas antes da gente começar, que a gente possa serenar a nossa mente. E para começar o nosso estudo hoje, eu vou começar com uma leitura do livro Antologia da Espiritualidade. E é uma mensagem da Maria Dolores que se chama Agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me diz não. As súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estimas concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fosse espinhos, na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se não florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me, quando eu estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não, com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então vamos dar continuidade do estudo do livro Jesus no Lar, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Então a gente vai dar continuidade do capítulo 23, os mensageiros distraídos. Então aqui Jesus vai instruir, no caso, seus discípulos sobre essa questão da distração, né? Então, se muitas das vezes nós que temos um objetivo a alcançar, se a gente para ficar discutindo, para ficar debatendo, às vezes vira mais uma contenda, né? Uma briga de ideias improdutiva, onde a razão se perde, mas o que acontece são trocas de palavras, né? Sem um fundamento. Então, o orgulho entra no meio e a gente começa a distorcer as coisas para o lado negativo, né? Então, às vezes a gente também se distrai com as nossas acomodações. Então, a gente se conhecer, ver os pontos que a gente precisa refinar, melhorar, e tiver um propósito, um destino, a gente trabalhando em cima disso, a gente se distrai menos. Então, Jesus, como é o caminho, né? Então, a gente seguindo Jesus, os seus ensinamentos, é como se a gente ficasse cada vez mais vigilante, né? E sem Jesus, a gente às vezes pode usar como parâmetro uma outra pessoa, e as outras pessoas são protótipos. Jesus é o modelo, né? Então, ainda mais nos mundos de hoje, onde a gente vive num mundo turbulento, né? No mundo onde tem várias distrações, um mundo tecnológico, um mundo onde as coisas são aceleradas, e é aí que a gente precisa estar cada vez mais compenetrado com o Cristo, né? A gente precisa realmente ser vigilante e sempre estando ponderando para o bem, né? Movimentando tudo que a gente pode, que a gente está dentro do nosso poder de ação para o bem, fazendo as nossas orações, confiando em Jesus, porque Jesus é o administrador do planeta Terra. Confiando em Jesus, sabendo que nada acontece sem a sua devida permissão, sigamos fazendo o que a espiritualidade, né, planejou para nosso processo encarnatório, que é aquilo que está no meu contexto, né? Então, Jesus ele sempre chamava atenção para não se perder com essas discussões, para que a gente não se distraia da caminhada. Então, muitas das vezes nós temos propósitos, a gente vai expor uma ideia e a gente fala e a outra pessoa não concorda quando a gente menos espera. Nós estamos discutindo uma coisa totalmente fora do tema e às vezes até por conta de uma defesa pessoal. Então, é o nosso instinto começa a prevalecer e a razão fica submersa a isso. Então, Jesus ele até falava, né? Se alguém não vos receber, por exemplo, nem escutar vossa palavra,
sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Então, ou seja, não adianta ficar discutindo, não adianta ficar debatendo, né? Deus, por exemplo, ó, criou uma coisa chamada espaço e tempo. Então, o espaço e o tempo vai cuidar de amadurecer, a planta vai frutificar no momento oportuno. Então, o importante é plantar semente. Plantamos as sementes. Do mesmo jeito que a gente também, às vezes, tem uma ideia cristalizada, com o tempo a gente amadurece. A gente fala, nossa, eu realmente estava endurecido, mas agora eu tenho uma opinião diferente. Então, isso é responsável pelo espaço e pelo tempo. Mas a gente não pode se distrair, a gente precisa seguir firme. Então, a fé, por exemplo, a fé, ela é alcançada com o passar do tempo, né? E com a desenvoltura dos ensinamentos, das experiências. Então, antes a gente falava, por exemplo, eu creio. Então, tipo, crer, eu acredito que isso vai acontecer e tal. Mas é diferente de afirmar, eu sei. Então, a fé, depois de longo tempo, depois de várias experiências de entendimento, né, dessa madureza, a gente para de crer para a gente ter certeza. Então, agora eu sei. Né? Então, essa fé, até o Emmanuel complementa, é o eu sei com todos os valores da razão, né, a questão racional, tocados pela luz do sentimento. Então, agora vamos adentrar ao texto, né, os mensageiros distraídos. Então, os ouvintes do culto da Boa Nova discorriam sobre as polêmicas que se travavam incessantemente em torno da fé nos círculos do farisaísmo de várias escolas, quando Cristo, dentro da profunda simplicidade que lhes era característica, narrou tolerante. Um grande senhor recebeu alarmantes notícias de vasto agrupamento de servos, em zona distante da sede do seu governo, que se viam fustigados por febre maligna, e desejoso de socorrer os tutelados que sofriam na região remota de seus domínios. Enviou-lhes mensageiros de confiança, conduzindo os remédios adequados à situação e providências alusivas ao reajustamento geral. Então, aqui nesse pedaço, né, um grande senhor reuniu várias pessoas porque começou a receber muitas rogativas de uma doença. Então, reuniu as pessoas capacitadas que ele tinha e enviou para ajudar essas pessoas para colaborar com elas, né? Então, os emissários saíram do palácio com grande promessa de trabalho, segurança e eficácia na missão. Todavia, assim que viram fora das portas do Senhor, começaram a rixar pelas escolhas do caminho. Então aqui, esse grupo, depois que recebeu a missão e saíram das portas do Senhor, já começaram a rixar. Ou seja, já começaram as discussões, já começaram a sair do propósito e começaram a impor personalidades próprias. Então, isso acontece muitas das vezes com a gente. A gente recebe a mensagem do Cristo cristalina e a gente começa a impor as nossas personalidades, as nossas opiniões e começa a distorcer as mensagens, a distorcer o fundamento, o propósito, né? Então o propósito estava começando a ficar mesclado. E tem uma mensagem de Bezerra de Menezes que ele fala, por exemplo, o seguinte: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, quantos de nós às vezes nos perdemos nesse quesito? Então aqui ele continua, né? Então ele fala assim, ó: uns reclamavam o atalho, outros a planície, sem espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Tá vendo? Então aqui a gente começa a caçar meios mais fáceis, muitas das vezes, no caso ele disse o atalho. Às vezes a gente não quer as dificuldades do caminho, que vai nos deixar ainda mais forte, né? Vai nos dar mais força, tipo o atrito, vai preparar-nos para ficar mais resistente. Então ele fala também que eles não queriam passar pelos espinheiros, e outros ainda pediam a passagem através dos montes. Tá vendo? Então começaram as discussões para ver como que a gente faz, no caso, para chegar mais rápido. Seria aquele jeitinho, né? O jeitinho que a gente costuma fazer quebrando as leis. O próprio Jesus obedeceu todas as leis dos homens, né?
por mais que elas são imperfeitas. Então, cabe a gente sempre respeitar, a gente ter noção que está errado, mas a gente respeitar. Então, o respeito cabe em todos os lugares. E o progresso, ele é definido, a gente não consegue parar o progresso, ele vai acontecer, né? Então a gente sabe que as leis de Deus são perfeitas e são imutáveis, enquanto que as leis dos homens ainda estão em processo de transformação e tem lá os seus equívocos, né, os seus erros. Mas Deus pede da gente sempre a inclinação positiva para o lado do bem. Então Jesus, por exemplo, respeitava as leis, mas ele não concordava com o mal. Então ele não fazia as coisas erradas no mundo, né? Então Jesus sempre tinha essa curva. Então a gente precisa também aprender sempre a ter essa curva. Não adianta a gente, por exemplo, reclamar que uma pessoa está fazendo uma coisa e por baixo dos panos onde ninguém esteja vendo, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Então é a gente sempre lutando por essa transformação íntima nossa, porque baseando no nosso comportamento, a gente influencia também nessas leis e essas leis vão sofrendo alterações de mudança para melhor. Então a gente precisa fazer a nossa parte, respeitando sempre as leis, respeitando as opiniões dos outros, mas não perdendo tempo com distrações e discussões. Então, depois que nós estiver convictos do certo, né, não é mais crer, mas agora é ter certeza, é simplesmente continuar a nossa caminhada, né, o nosso objetivo. Então aí ele continua, né, baseado nessas distrações, ele continua. Então ele fala: longos dias perderam na disputa, até que o grupo se desuniu, cada falange atendendo aos próprios caprichos, com absoluto esquecimento do objetivo fundamental. Então, quantos de nós nos perdemos por conta dessas questões? Então, a gente se alia hoje a grupos, por exemplo, de afinidade. Então, a gente vai se aliar, isso faz parte realmente do progresso. A gente, e querendo ou não, vamos nos agrupar, né? Mas aqui ele diz, às vezes a gente se agrupa aos nossos caprichos. E se agrupar aos caprichos seria como se a gente se acomodasse, porque você está alinhado a coisas que estão vinculadas ao seu desejo, a tudo que você quer. E quando nós estamos na zona de conforto, é difícil a gente se locomover porque a gente tem tudo que a gente precisa. Então Jesus, por exemplo, ele era sempre visto no meio das dificuldades, né? Então, se Jesus tivesse vindo para os sãos, o que teria acontecido, né? Então, Jesus sempre estava com aqueles que necessitavam. Só que Jesus não se misturava. Então, ele ia e ensinava sempre consciente de si, ou seja, sabendo da fé que ele tinha, de todos os conhecimentos que ele tinha. Então, ele era aquela pessoa que ia para pescar os homens e não para ficar junto com eles lá no sentido das fraquezas. Então, Jesus conseguia entrar e sair, né? Então Jesus vai, auxilia e diz: ó, agora segue o seu caminho, não pequeis mais. E Jesus era tão sábio que ele não falava: ó, fica comigo. Não, agora vai, segue o seu caminho, mas segue com fé, perseverança e lutando pela própria transformação individual, né? Então a gente precisa levar sempre em consideração que Jesus, por exemplo, é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é modelo, o restante das pessoas, né, são protótipos que se basearam em Jesus. Então a gente sempre precisa ter como referência o modelo e não os protótipos da vida. Porque se a gente às vezes se vincula ao protótipo, a gente às vezes se vincula às nossas fraquezas e às fraquezas das pessoas, enquanto que o único perfeito realmente é Jesus, né? Então, estou citando isso para que a gente não endeusa as pessoas, por exemplo, ainda mais hoje no mundo, onde a gente tem muitos seguidores, muitos influenciadores, né? Mas a gente precisa entender que o grande influenciador e quem nós realmente deveríamos seguir é o próprio Cristo, aonde os próprios discípulos faziam questão de colocar Jesus como rei e eles como escravo, né? Então vamos dar continuidade aqui, ó. As dificuldades, porém, não foram solucionadas com decisão. Criados os roteiros diferentes, como que se dilatavam os conflitos. Reduzido agora, numericamente, as expedições sofreram com mais rigor os golpes esterilizantes das opiniões pessoais. Então, olha só, o problema agora era o personalismo.
as opiniões pessoais. Então, é o que a gente falou no começo. Deixou o propósito de lado, né, e começaram a discutir coisas pessoais, né? E com isso vem as ofensas, com isso vem as contendas, né? Mas o objetivo da reforma, o objetivo de passar Jesus à frente, de colocar Jesus à nossa frente, por exemplo, de levar o remédio, nesse caso do texto, ele se perde, né? E ele vai chegar com atraso. E aí ele continua então. Os viajantes não cuidavam senão de inventar novos motivos para o atrito inútil. Tá vendo? Então, todas as vezes que estava se resolvendo, ou que a espiritualidade, por exemplo, tentava dar uma resolvida, voltava o atrito novamente por questões inúteis. Então, assim, você pode ver que quando leva para o pessoal, não tem um fundamento. Então, assim, vira somente troca de palavras ofensivas, no caso. Então ele continua: entre os que marchavam pelo trilho mais curto, pela vargem e pela serra, lavraram discussões improdutivas, contundentes e intermináveis. Dias e noites preciosos eram despedidos em comentários ruidosos sobre a febre, sobre a condição dos enfermos ou as paisagens em torno. Olha que interessante. Aqui agora você pode ver que depois da contenda individual de cada um, expondo o seu personalismo, as suas ideias, né, mas fora do propósito primordial, agora o foco era a crítica às pessoas que eles iriam levar ao remédio, né? Então a gente observa Jesus, por exemplo, Jesus, ele sempre supria as necessidades das pessoas. Por exemplo, acabou o pão, acabou o peixe, e a gente tem só dois. Opa, vamos multiplicar. Então Jesus tinha uma preocupação dessas pessoas que vinham de longe, né, para ter com ele uma palavra que poderia mudar a direção de uma vida. Então ele multiplicava os bens da matéria para se alimentarem. Também curavam as feridas. Mas nós, às vezes, como ele disse no exemplo, a gente vai com a boa intenção. Chega lá, a gente vê que a pessoa está numa condição, leva pela lógica e começa a crítica árdua, né? Então, Jesus, ele era completo, ele é completo. Então, Jesus, ele tem o raciocínio lógico e também tem a questão moral avançada. E nós precisamos aprender a equilibrar também a caridade juntamente com a questão lógica. Então, a gente chegar numa circunstância, existe meios que a inteligência colabora, mas existe meios que a gente precisa levar primeiro o coração. Seria mais ou menos o que o Emmanuel fala: se uma pessoa chega até você e ela está com fome, não adianta você pregar o evangelho para ela de cara, porque ela está com fome. E quem está com fome não vai prestar atenção no que a gente está falando. Então, primeiro, sacia a fome, dá o alimento para matar a sede do corpo, que também existe. E depois que a pessoa estiver saciada, aí sim vem o pão espiritual, né? Então, a gente precisa realmente ter essas duas questões, né? Então, a gente chegar para ajudar é realmente chegar neutro, com a boa intenção e confiando sempre em Jesus, né? Que Jesus, ele utiliza de nós para colaborar, mas a gente está lá para realmente para ajudar, né? E fazer sempre o nosso melhor. Mas a gente tem que deixar meio que a crítica de lado, né? Então a gente não pode se perder nisso. Então a gente sempre orienta com bondade, com caridade, né? E com boa intenção. Então ele continua aqui, ó. Horas difíceis de amargura e desarmonia, de momento a momento interrompiam a viagem, sendo a muito custo evitadas as cenas de pugilato e homicídio, né? Então eles iam criticando a paisagem, criticando as pessoas que estavam doentes, né? Criticando as circunstâncias, e enquanto isso, iriam cada vez mais se atrasando na viagem, né? E o remédio chegando mais tarde no seu propósito. Então ele continua. Surgiam as contendas a propósito de mínimas questões, tá vendo? Mínimas questões, com pleno desperdício da oportunidade
e em razão disso, tanto se atravessaram os viajores do atalho, quanto os da planície e do monte, uma vez que se encontraram no vale da peste a um só tempo, com enorme e irremediável desapontamento para todos, porquanto a míngua do prometido recurso não sobrara nenhum doente vivo na carne. Então aqui ele fala, né, como o grupo havia se dividido e os grupos, né, tiveram todas essas contendas, principalmente por questões mínimas, acabaram perdendo a oportunidade. Então, todos os meios, né, os recursos, as pessoas, as situações que aparecem na nossa vida são circunstâncias criadas pela providência divina para que a gente consiga fazer alguma coisa. Então, Deus sempre nos dá meios da gente progredir, da gente colaborar, né, com a sua criação. E às vezes a gente perde essas oportunidades simplesmente por questões mínimas. Então, Jesus, por exemplo, sempre fala para a gente o seguinte: vigiai e orai. Então, se a gente estiver sempre em vigília, pelo menos assim, lutar o máximo que a gente consegue para a gente se vigiar, a gente consegue observar muitas coisas, porque a gente passa a ser um observador da vida. A gente passa a tentar dar sustentabilidade mais nas nossas ações e a gente começa a ter percepções melhores, né? E quando a gente não conseguir, ou quando viver um momento de fraqueza, ou um momento que a gente não realmente não consegue ter essa estrutura, aí a gente sempre ora, porque a oração ela nos fortalece, né? Então conversemos com Deus sempre, nos vigiemos, fiquemos atentos o máximo que a gente conseguir, né, para que a gente não se distraia nessa caminhada. Então aqui ele continua, né? E ele fala que não tinha mais nenhum doente vivo na carne. Então, meio que perderam muito tempo. E aí ele continua: a morte devorava-os um a um, enquanto os mensageiros discutidores matavam o tempo através da viagem. O mestre fixou nos aprendizes o olhar muito lúcido e aduziu. Então aqui Jesus olhou para eles, né, e aduziu. Neste símbolo, temos o mundo atacado pela peste da maldade e da descrença, e vemos o retrato dos portadores da meditação celeste, que são os religiosos de todos os matizes, que falam na terra em nome do Pai. Os homens iluminados pela sabedoria da fé, entretanto, apesar de haverem recebido valiosos recursos do céu, para os que sofrem e choram, em consequência da ignorância e da aflição dominante no mundo, olvidam as obrigações que lhes assinalam a vida e, sobrepondo os próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor, se desmandam em desvários verbais de toda espécie, enquanto alimentam o distúrbio, levianos e distraídos, os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistência e dedicação. E afagando uma das crianças presentes, qual se concentrasse todas as esperanças no sublime futuro, finalizou, sorridente e calmo. A discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Né? Então aqui, ó, a gente vê, né, igual Jesus fala, ele é bem incisivo no sentido de que grande parte dos religiosos de todos os matizes que falam na terra em nome do Pai perdem e se distraem nesse quesito de levar a mensagem de Jesus, dos bons espíritos, de colocar em prática tudo que Jesus nos ensinou, né? Então, às vezes, o nosso atraso se dá muito em consequência disso. Então, a gente sempre precisa levar em consideração que a gente precisa ser cristão não é dentro das igrejas, mas é fora das igrejas, é no nosso dia a dia, é nos respeito, é na convivência, né? É na caridade. Então, é aproveitando cada circunstância, cada oportunidade. Então, o reino de Deus vai ser construído nesse mundo a partir da nossa renovação, porque todos nós somos alicerces. O próprio Cristo diz: Venha a mim. Né? Então, nós precisamos ir até Ele, mas a gente vai encontrar Ele nas suas obras, né?
no que Deus deixou para a gente. Então, é dando a manutenção na vida e automaticamente nos melhorando. Então, todas as vezes que a gente trabalha, que a gente se melhora, que a gente auxilia, a gente tem um reflexo de tudo que a gente faz, porque a vida ela é efeito e causa, e ela gera esse reflexo, né? Então aqui ele fala também que a gente se perde, no caso, muitas vezes, nos próprios caprichos aos propósitos do Supremo Senhor. Então, assim, a gente se pega no capricho, que é o que a gente falou lá no começo. Às vezes a gente cai numa zona de conforto. Às vezes caímos por questões de distúrbio, por leviandade, ficamos distraídos, né? E os necessitados de luz e socorro desfalecem à falta de assistências e dedicação. Então, todos nós somos instrumentos do Altíssimo. Todos nós somos filhos de Deus. Então a gente precisa acender em nós essa chama, né? Essa luz e levar a luz também às outras pessoas, né? Então Francisco de Assis fala que basta um raio, uma faísca da luz de Deus para dissipar toda uma treva, né? Então, igual reforçando o que Jesus fala aqui no finalzinho do texto, a discussão, por mais proveitosa, nunca deve distrair-nos do serviço que o Senhor nos deu a fazer. Então, se a gente tiver que discutir, a gente discute, mas a partir do momento que viu que está ficando improdutivo, que às vezes nós estamos colocando jogando farpas, né, apontando o dedo e perdeu o fundamento e o propósito, já não compensa. É melhor que a gente caminhe. Depois que nós plantarmos a semente, a gente obedece à lei da vida, que é o espaço e o tempo, né? Então a gente planta, mas quem faz crescer é Deus, né? Então não cabe a gente impor no outro a nossa vontade. Então é a gente realmente fazer o que a gente pode, que está sobre as nossas mãos e sobre a nossa vista. Então façamos o nosso melhor, a nossa transformação e que Jesus sempre melhor nos esclareça. Então esse foi o nosso estudo de hoje. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.